está focada no processo da natureza. Todo ele. A gente é que desconectou. E na natureza não existe nada fechado. Nada fechado, nada fechado. Ou seja, tudo na simplicidade do ar que você respira. Então, e aí a gente concentra isso, de certa forma, em 3 fases. A primeira, que a gente chama de 3 nascimentos. A primeira, não existência para a existência. Ninguém pode ser autocriado. Então, não é uma questão de fé. Isso não tem a ver com fé. Tem a ver com estar vivo. Ninguém foi autocriado, né? O segundo é os seus pais, os nossos pais, eles criam a partir de algo criado. Eles não têm poder de criar do nada. Eles criam a partir deles. Então, mas o que criou eles? Tem que ter uma experiência do mistério. Então, esse seria o segundo nascimento, perfeito? Primeiro, não existência para existência. É uma transição de um tempo, como o alemão eles falam, o tempo ewig para um tempo presente. O tempo concreto para um tempo de construção, que é sair da barriga da sua mãe. E o terceiro nascimento, que é aí que isso aqui é muito potente, eu percebo para todos, é quando eu mostro que o que de fato existe na existência humana, de fato, é o terceiro. É o terceiro, porque é só no terceiro que você, por você, pode conectar com o primeiro. Entendeu? Aí eu penso, mas e o período da sua mãe, da fase da sua mãe? A gente chama que o passado é só uma cama que você precisou deitar para ser quem você vai se tornar. Entendeu? Então, isso aqui liberta. Não, mas isso liberta a pessoa de todo esse peso que, de certa forma, o Ocidente colocou em todos nós, de que todas, de certa forma, quase todas as metodologias terapêuticas, inclusive da psicologia, conversando com a própria filosofia, depende dessa necessidade de buscar causa. Retornar ao passado. Então veja, se eu não acho a solução retornando, o meu destino, eu estou preso pro resto da minha vida. Não faz sentido isso. E eu vou dizer mais, isso não faz sentido para a nossa experiência, para mim e para a sua. Porque a nossa experiência de pobreza é tragédia, é passado e é sempre esperança. Como se explica isso? Como se explica isso? Entende? Não, fala racionalmente, como que se explica isso? Não se explica racionalmente porque não cabe mesmo na razão. Porque a gente, desde pequenininho, quando você nasce muito pobre, você é lançado na esperança da vida o tempo inteiro. Não existe possibilidade de querer voltar. Porque a vida tá te empurrando para alguma coisa que você não conhece. E você encara. Exatamente. Moltmann, das Prinziphoffnung. Eu gosto das Prinziphoffnung, o princípio da esperança. E eu uso uma história para falar isso. Desculpe te interromper. Eu uso uma história que a primeira vez que eu ouvi discussão sobre sustentabilidade, porque, veja, esse processo do método travessia trabalha inteiramente com sustentabilidade. E não é a sustentabilidade europeia. Eu sempre marco, sim, porque eu tive a chance de estudar lá. Então eu conheço. Eu sempre marco para eles que não é. E aí eu conto uma história, uma vez, que a primeira vez que eu ouvi o conceito sobre sustentabilidade, eu conecto sustentabilidade com processo terapêutico, com desenvolvimento de sociedade, com desenvolvimento de empresa, com transição de carreira. E aí, veja, a primeira vez, um cara chamado Carl von Karlowitz, há 300 anos, ele criou o conceito de Nachhaltigkeit, sustentabilidade.
E aí ele pegou uma cidade na Alemanha e mostrou que o tempo que a galera estava arrancando as árvores para colocar nos fornos era um período que não daria tempo para essas árvores. Deixa eu colocar minha bateria aqui. Para essas árvores se recomporem. Não daria. Eles pegavam a árvore, colocavam no forno de lenha, usavam o forno de lenha, ia lá, buscava mais árvores. Aí ele virou e disse assim, não, gente, pera aí, vai faltar, eu já estou vendo o futuro, vai ter mais árvores, não tem economia, não tem economia. Aí o que ele fez? Construiu um sistema que você plantava mais na velocidade menor, plantava mais rápido que a velocidade de retirada das árvores. Silvicultura. Perfeito. Aí eu peguei e falei, peraí, gente, deixa eu contar uma outra história. Economia, sustentabilidade. Construção de ser humano para fazer a gestão de tudo isso aqui. Aí eu falei, não, pera, deixa eu contar outra história. Na minha rua, lá no Morro dos Cabritos, no bairro Alvorada, na cidade de Timóteo, existia uma árvore. Na rua, lá no início da rua, assim, no morro. E essa árvore a gente jogava futebol ali debaixo. Jogamos futebol, cansou por causa do sol quente. Onde a gente ia descansar? Debaixo da árvore. Só que quando chegava de tarde, a gente brincava de pique-esconde. E aí era meu lugar predileto de esconder. Em cima da árvore. Só que a gente tinha um processo lúdico maravilhoso que a minha mãe, ela liberava que a gente fizesse o matinê na sala da minha casa. A gente trancava a porta para o pessoal, os meus irmãos não terem contato, trancava a outra porta, colocava o som e as meninas chegavam e os nossos colegas chegavam, cada um trazendo alguma coisa, e ali a gente dançava, paquerava e uma série de coisas. Festa americana. Só que aí a minha memória, que o meu primeiro beijo foi aonde? Debaixo daquela árvore. Faltou a comida? Sabe o que acontecia? A gente buscava a comida da manga que caía da árvore. Faltou o gás, e até dia 24, mais 6 dias não tinha gás. Onde a gente buscava a lenha? Da árvore. Onde que a gente brincava com os pássaros? Na árvore. Eu mostrei, gente, vocês reduzirem sustentabilidade e árvore a um fogão, é reduzir todo o afeto de uma árvore à economia. Então vamos falar da árvore ou da sustentabilidade pelo campo do afeto. Por quê? Porque essa árvore não era só economia, ela nos dava também a economia quando eu ia lá pegar o graveto para colocar lenha. Mas era muito mais. Isso eu conectei com o processo terapêutico. Veja, o processo terapêutico que existe numa relação de um ser humano com tudo isso que uma árvore dá para ele é cura. Entendeu? E não tem aqui o que, não tem ainda um processo de racionalização sobre quem eu sou. Eu sou na medida que me reconecto com essa potencialidade que é a árvore. Isso é o método travessia. Eu te expliquei de forma simples o que é o método travessia. É totalmente. E eu sinto que... Por isso que talvez a gente tem muito resultado. Porque as pessoas elas avançam numa velocidade muito grande. Por quê? Porque sai desse peso mental. Solta o peso mental, solta a ideia de passado, porque aí eu trabalho a tese mesmo, é marca do método travessia. Não precisa mexer em passado e nem voltar em criança interior ferida. A pergunta que eu faço nessa história da árvore, cadê o passado? O passado é o presente.
Mas o presente já está engolido, o passado já está engolido pela reconexão com o presente. E se ele está engolido pela reconexão com o presente, ele já me apontou o que será o dia de amanhã. É de novo a reconexão com essa árvore, não é voltar. Todo mundo, respeito, eu respeito, mas eu marco terreno porque a teoria da atenção, isso eu discuto fora do Brasil, né? Ela é para marcar esse rompimento mesmo. Respeitamos, porque a gente tem que ser humilde, do ponto de vista acadêmico, né? Mas eu tenho convicção e apontar a solução. Entendeu? E apontar a solução. E é aí que você se reconstrói. É em cima disso que a gente tem que falar de plano de transição de carreira. Senão vem culpa. Senão a pessoa vai transitar com aquele negócio de que eu perdi. Você perdeu nada. A vida está te entregando algo novo para você desfrutar. Ponto. Uhum. Sem problema. Sim, 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 sim. Uhum. Então, ela tem entregado, sim. A gente vai fazendo essa. Interessante também essa devolutiva. Sim, sim, sim. Uhum. Entendi, entendi. Vamos pensar como que você estrutura, isso hoje? Como é a forma que você estrutura assim? Se você pensasse seu